Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo qual é o tipo de reserva mais vantajosa para acomodações por temporada ou hospedagens. Se você está cansado ou cansada daquelas reservas concentradas nos finais de semana ou de estar refém dos feriados ou da alta temporada para conseguir reservas vantajosas, esse vídeo, essa aula é para você. Se você quiser conferir o conteúdo na íntegra, a aula completa, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações dos conteúdos gratuitos que eu coloco aqui no YouTube toda semana. Boa aula! Eu gosto de separar as reservas em dois tipos, tá? Os tipos desvantajosas e os tipos vantajosas. E para já dar a pista do que eu quero dizer com desvantajosa e vantajosa, eu já botei o cifrãozinho aqui para ficar bem claro as minhas intenções. O quê? Aqui é mais no sentido financeiro, é mais no sentido de retorno, né? Até porque se a gente trabalha, se a gente tem tudo, né, essas tarefas, atividades, responsabilidades, nada mais justo e natural do que a gente ser recompensado por isso. Então, na aula de hoje eu vou separar as reservas em dois tipos, as que são as vantajosas e as que são desvantajosas. E eu vou começar pelo que eu já falei mais, são as desvantajosas. E aqui, ó, eu já dei a dica, né? Por padrão, as desvantajosas são curtas, certo? São padrão, tá? E são baratas. Por isso são desvantajosas. Aqui é praticamente um critério, o motivo que eu estou chamando ela de desvantajosa aqui, tá? E mais uma vez, pessoal, curtas é um padrão, tá? Que normalmente as reservas menores não dão tanto retorno assim, tá? Beleza. E aí, aqui é de uma forma bem resumida, bem sucinta, mas é para ficar claro o que eu estou chamando de reserva desvantajosa. E as mais vantajosas é o contrário, né? São reservas mais longas e mais caras, tá? Então, o que você e qualquer administrador de acomodações, seja ela qual for, o que a gente quer? A gente quer conseguir aumentar o faturamento, faturar mais, certo? Então, a gente tem que buscar os tipos de reservas que mais trazem retorno para as nossas hospedagens, que normalmente são esse padrão aqui, são mais longas e que têm um valor maior, né? Uma coisa leva a outra, fica mais tempo, a pessoa vai pagar mais. Só que aí é o seguinte, você pode se perguntar, mas Henrique, se fosse fácil assim, todo mundo faria, né? E aí eu vou concordar com você, só que não é tão fácil assim, né? E antes de eu te explicar, né, por que não é tão fácil, porque muitas pessoas têm dificuldade, vamos entender primeiro o seguinte, por que as reservas mais longas, por que essas costumam ser as mais vantajosas financeiramente? Vamos entender porque eu coloquei esses 4 argumentos aqui para você conseguir virar essa chave. Porque se você vira essa chave, quando você estiver tomando as decisões da sua acomodação, e o próximo flipchart, eu já vou te falar as principais que você pode e deve tomar para conseguir, né, se aproximar das reservas vantajosas, depois que você está convencido disso, fica mais fácil trabalhar. Porque, por exemplo, em períodos de baixa temporada, dá para você remodelar a sua estratégia para tornar a sua hospedagem, sua acomodação, seu anúncio mais atrativo para essas reservas mais longas, principalmente na época de baixa. Então, vamos primeiro entender por que, via de regra, as mais longas são mais vantajosas e depois entender o que fazer, como fazer, e aí você promete para mim que você vai aplicar e me conta os resultados, tá bom? Não deixa de me contar, porque o seu relato, o seu depoimento, vamos dizer assim, é muito importante. Até para eu ter o feedback de que esses meus vídeos, todo esse esforço que eu faço aqui para te entregar esse conteúdo gratuito, tá valendo a pena. Combinado? Posso confiar em você? Podemos fechar esse pacto, esse acordo? Coloca aqui nos comentários. Hashtag fechado, hashtag combinado, hashtag tô com você, Henrique, qualquer coisa, só para eu saber se que você tá junto comigo, tá bom? Então vamos lá, olha só. O primeiro ponto é o seguinte, quando a gente tem mais reservas longas, a gente tem menos custo operacional. E para algumas pessoas isso não é tão claro. E aí eu vou propor um cenário hipotético. Como assim um cenário hipotético? Um cenário que não acontece, mas eu trago, né, para cá como exercício didático, para você conseguir visualizar e entender meu ponto, que é o seguinte, pega um mês, qualquer mês de 30 dias, e aí pensa o seguinte, pensa que você tem 100% de ocupação, você tem 100%, todas as diárias reservadas, mas pensa que você tem 30 reservas de uma diária. Conseguiu visualizar o calendário? Beleza. Pensa no trabalho que você vai ter para limpar o apartamento, trabalho que você vai ter para comprar produtos de limpeza,
trabalho que você vai ter para lavar roupa de cama e toalha, o trabalho que você vai ter para resolver problemas de manutenção, o trabalho que você vai ter para o check-in, check-out, hóspede atrasou. Pensa só nesse trabalho todo. Isso tudo é trabalho operacional. Inclusive, você parar seu tempo, responder hóspede, você resolver alguma coisa, o chuveiro não está esquentando, a TV não está ligando. Isso tudo acontece. Quando tem essas trocas de estadia, de hóspede, costuma ficar mais presente, ficar mais propício a acontecer. Né? Principalmente, a faxina não tem como fugir, a limpeza da roupa de cama e das toalhas não tem para onde fugir, tá certo? O seu tempo para responder, como eu falei. Então, quando você tem muitas reservas curtas, seu custo operacional é muito grande, você tem que ficar pagando ali a pessoa para fazer limpeza, você não para, entra e sai, é uma maluquice. Tá? Agora, pensa ainda esse foi o plano A, o cenário A. Vou desenhar um cenário B para você conseguir visualizar. Pensa também num calendário 100% ocupado, beleza? 100% ocupado. E aí, só que pensa que são 2 ou 3 reservas de 10 diárias. Consegue visualizar a diferença de 2 calendários 100% lotados, um com 30 reservas de uma diária e outro com 3 reservas de 10 diárias. Olha a diferença. Nesse cenário B, de 3 reservas com 10 diárias, consegue visualizar como vai ser menos custo para faxina, menos roupa de cama, menos problema, menor a possibilidade de dar algum problema lá, que o hóspede que está mais tempo, de repente, vai ter mais zelo, enfim, a probabilidade de dar problema é menor do que se você tiver uma alta rotatividade, tá bom? Esse é o primeiro argumento, tá? E o segundo é o seguinte, via de regra, quando você tem reservas mais longas, as chances são que seu calendário vai ficar mais ocupado. Sabe por quê? Porque olha só, eu acabei de desenhar para você o cenário que tem 30 reservas de uma diária, mas isso não costuma acontecer, tá? O que costuma acontecer é o seguinte, quando você tem uma reserva, as chances dos dias seguintes a essa reserva serem umas diárias ociosas existem, são consideráveis. Só que pensa comigo, quando você tem reservas longas, você diminui as chances de ter essas reservas ociosas. Porque, por padrão, as diárias que costumam ser mais ociosas, normalmente são as diárias na sequência de uma reserva, tá? Então, por exemplo, você tem uma reserva de 5 diárias. Normalmente, no dia do check-out, no dia seguinte do check-out, tem grandes chances de ser diárias ociosas. Existe essa chance. Quando você tem reservas longas, reservas maiores, o seu calendário fica mais ocupado, você diminui essas chances de ter diárias ociosas, que está diretamente relacionado com o negócio abaixo aqui, com o ponto abaixo, que é custo de oportunidade. Que é exatamente isso. Como assim custo de oportunidade? Você diminui os riscos de ter diárias ociosas. Então, quando você tem imagina uma reserva de 30 dias. Cara, não tem nem como ter reserva diária ociosa. Agora, se você tiver, 4 reservas de 3 diárias, você consegue visualizar que é muito mais provável de ter diárias ociosas entre uma reserva e outra? Então, quanto mais reservas curtas você tem, maior a chance de você ter diárias ociosas. Então, quando você tem reservas longas, você diminui isso, tá? Aqui é uma explicação um pouquinho mais técnica, talvez não fique tão presente para todo mundo, mas o importante é você entender o seguinte, quanto maior a reserva, mais longa, menor a chance de você ter diárias ociosas. Não estou falando que você não vai ter, você vai ter, mas se você tiver muita reserva curta, muita reserva picada, as chances são maiores de ter mais diárias ociosas, tá? Beleza? E por fim é o seguinte, por consequência, né, disso que eu acabei de explicar, quando você tem mais reserva longa, que eu estou chamando aqui das reservas mais vantajosas, aumenta as suas chances de ter mais o quê? Maior faturamento. Tá? Por quê? O calendário está mais ocupado, tá? Então, você aumenta as suas chances de ter mais faturamento, tá? Por consequência de todos esses fatores. E aqui, talvez, até nesse caso aqui, talvez faturamento não seja a melhor palavra. Talvez aqui até lucro. Por quê? Porque se você colocar na conta isso que eu te expliquei, do custo operacional, você vai ter muita despesa, tá? Inclusive o seu tempo, ou a pessoa que trabalha para você, para responder os hóspedes, para entregar a chave, isso daqui vai te tomar muito tempo. Talvez isso não seja fácil de calcular, mas não deixa de ser uma despesa, você precisa ter alguém, ou alguém vai ter que parar para ficar dando atendimento para os hóspedes, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, lucro até seria a palavra mais adequada, mas faturamento não deixa de ser uma verdade, tá?